Muito bem, pessoal, vamos agora para mais um tipo de setup aqui, tá? Esse setup é de uma placa-mãe da Intel. A gente tem uma placa-mãe bem comum, inclusive. Esse tipo de setup é um tipo de setup bem comum de ser encontrado, assim, ele tem bastante recursos, assim, e é isso que eu vou estar detalhando para vocês agora aqui, já nesse vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos fazer aquele famoso Ctrl Alt Delete, né, para a gente estar reiniciando a máquina. Então vamos reiniciar a máquina aqui, apertando aqui o Ctrl Alt Delete. E agora ela vai reiniciar, né? E agora eu vou ficar apertando várias vezes aqui o Delete para a máquina entrar no setup. Essa tela que está aparecendo aí da GeForce é da placa de vídeo. Essa placa-mãe tem uma placa de vídeo off-board. Vocês viram que apareceu ali na tela de post a logomarca da Intel, tá? E aí já entrou no setup direto. Bom, esse setup aqui dessa placa-mãe ela é bem comum de ser encontrado em vários tipos de placa, vários setups aí. Outros tipos de placa utilizam um setup bem semelhante, se não igual. E aqui de cara a gente já tem algumas informações, né? Como informações da tecnologia Hypertraining, né? Que é aquela tecnologia do Pentium 4 que vocês estudaram lá no módulo sobre processadores. Aqui a gente tem o processador nosso aí que é um Pentium 4, nessa placa está instalado um Pentium 4. Aqui o total de memória, está trabalhando em Dual Channel e aqui a linguagem. Para mim navegar nesse setup, eu vou utilizar aqui as setinhas do teclado normalmente. Aqui nessa opção aqui eu posso alterar o idioma, né, a linguagem, vou dar um Enter aqui. E ele me dá aqui duas opções só de francês e inglês, eu prefiro inglês do que francês. Bom, aqui em cima a gente tem os menus, certo? Esses menus são acessados através das setas aqui direcionais aqui da direita e da esquerda. Vamos no primeiro aqui no Advanced. E aqui ele te dá até algumas informações aqui, um alerta aqui, né? Dizendo que as alterações erradas, né, alterar os valores dessas configurações, deixá-las incorretos, pode causar mau funcionamento no sistema. Então tem que só tomar cuidado, lembrando sempre que a gente tem sempre aqui o menu de ajuda do lado ou embaixo, tá? Nesse caso aqui é do lado. Então aqui no menu de ajuda a gente tem aquelas navegação, o Enter para selecionar ou para ir para um submenu, F1 para ajuda geral, F9, que aqui é quando você mexe em alguma configuração que você não sabe, que você mexeu, ou você esqueceu, você mexeu em alguma configuração, você não lembra o que é, e não está dando mais certo, deu algum problema, você aperta o F9 aqui do teu teclado, certo? Ó, e aí ele vai te perguntar, você quer recarregar as configurações otimizadas? Você dá um Enter para OK ou um ESC para cancelar, tá? Vou dar um ESC aqui para cancelar. O F10 padrão salvar e sair e o ESC para sair. Então sempre que você fizer alguma alteração que você esqueceu o que era ou mesmo se outra pessoa mexeu no setup e você não sabe no que ela mexeu, então o ideal é que você entre no setup e aperte aí o F9 para ele carregar as configurações padrão do setup, beleza? Vamos vir aqui na primeira opção então, lembrando que como tem flechinha, então a gente tem submenu, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse ícone aqui significa que tem submenu. Então aqui a gente tem vários submenus. Vamos entrar na primeira configuração. Aqui é basicamente a configuração de IRQ dos slots PCI. Essa placa-mãe tem 4 slots PCI. Então está tudo automático. Ela não identificou nenhum dispositivo, porque não tem nenhum dispositivo conectado no slot PCI. Eu vou dar um ESC. Configuração de boot. A segunda opção. Vou dar um Enter. Muito bem. Aqui é a configuraçãozinha básica. Ele está perguntando se o sistema operacional que você vai carregar é um sistema operacional plug and play. No caso o Windows é um sistema operacional plug and play, tá? Então vou dar um Enter aqui e vou alterar para Yes. Plug and play é que ele tem recursos de dispositivos, por exemplo, você conecta e o dispositivo já se auto-instala. Então um sistema operacional que tem esse recurso. O Linux já, nas versões mais antigas, ele não tinha esse recurso. Nas versões mais novas ele já tem. Então eu vou dar um ESC aqui. Configurações de periféricos, certo? Aqui, indo para a terceira, vamos dar um Enter. Configuração das portas serial, que são aquelas portas saídas seriais que vocês já viram lá nas aulas anteriores, que é onde vai mouse antigo, teclado antigo, algumas impressoras. Saída paralela, que é para impressora também, LPT1, né? Aquela impressora antiga. E aqui a gente tem a placa de rede onboard, LAN onboard, certo? Habilitado. Então, se eu quiser desativar a minha placa de rede onboard, eu venho aqui, dou um Enter e dou um Disable. Aqui, ó. Deixo assim, e aí a minha placa de rede onboard vai deixar de funcionar.
Então não é isso que eu quero que a minha placa de rede on-board fique funcionando, eu vou deixar ela como habilitada. Beleza, então agora eu vou dar um ESC, vamos aqui em configurações de drive, vamos dar um Enter aqui, aqui ele já dá uma prévia do que você vai acessar, certo? Vamos dar um Enter, muito bem. Aqui a gente tem as configurações de modo de funcionamento das controladoras SATA e IDE. Então olha só, ATA/IDE. Então ele tá nessa opção aqui no lado, ele vai te dar aqui os detalhes. Se eu deixar desativado, se eu vir aqui dar um Enter e deixar aqui desativado, o que vai acontecer? Todas as minhas controladoras IDEs lá na minha placa-mãe vão ficar desabilitadas e vai funcionar apenas as outras controladoras. Todas as minhas controladoras IDEs vão ficar desabilitadas. Se eu colocar aqui como Legacy, que eu recomendo sempre, você vai deixar as duas IDEs, os dois canais de IDEs abertos, ou seja, as suas duas controladoras saídas IDEs ali no caso, na placa-mãe lá a gente tem as duas saídas IDEs, as duas saídas IDEs abertas, e também vai estar identificando aí, no caso, a saída SATA. Então essa no caso é a melhor, porque ela funciona tanto quanto IDE, tanto quanto SATA. Se eu der um Enter e botar nessa terceira opção aqui, ele vai me dar todos os dispositivos SATAs vão ficar habilitados. Ou seja, se eu tiver algum dispositivo IDE, ele não vai ficar habilitado, vai ficar só habilitado os dispositivos SATAs. E no Disable vai desativar todos aqui, né? No caso, todos os dispositivos, certo? Aqui daí não teria muita função esse recurso, porque você vai ficar sem acesso a HD, a leitor, a nada. Tá? Então o ideal mesmo aqui é o Legacy, você deixa assim. Aqui ele te dá uma opção dos canais, você pode deixar sempre o padrão, tá? Como está aqui, se tiver a configuração padrão você pode deixar. A maioria das placas-mães nem te dá esse recurso de alteração aqui, você só muda o Legacy aqui, ele não te dá essa função aqui, certo? Porque ele já deixa o padrão, que é o melhor, na verdade. Aqui é a bus da IDE, Hard Disk Pre-Delay, que na verdade é um sistema de segurança de HD, tá? Deixa desativado. No caso que funciona para alguns HDs, né? Por isso que a gente deixa desativado. Tipo, se não funcionar para o teu, então aí você já não sabe. Por padrão veio desativado, deixa desativado. Aqui a tecnologia RAID, né? A tecnologia RAID está desativada, eu posso habilitar ela. Daí no caso, se eu habilitar, lembrando lá das aulas sobre HD, sobre barramento, que eu falei para vocês sobre RAID, se eu deixar ela habilitada, eu teria que ter dois HDs SATAs conectados nas minhas portas SATAs. Os dois HDs teriam que ser da mesma capacidade, e aí eu estaria utilizando os dois HDs em série, certo? Os dois HDs funcionariam como se fosse um. Eu vou deixar desativado porque não é esse o meu caso. Eu só tenho um HD SATA, que inclusive está ligado na porta 1 e não na porta 0. Está aqui, né, aqui o modelo dele aqui conectado. E aqui a gente tem todas as portas as minhas portas IDEs, as 4 IDEs, né? IDE primária, no caso o Master, IDE primária Slave, lembra lá do lado do cabo flash ponta Master, cabo flash ponta Slave, IDE secundária Master e a secundária Slave, certo? E aqui eu tenho duas saídas SATA só nessa placa-mãe. Eu vou dar um Enter aqui para mim ver as configurações do meu HD. Muito bem, aqui eu tenho um HD de capacidade máxima de 500 GB. Aqui são as configurações padrão que ele já vem, né, configurado. Já está como automático, que é a melhor configuração que ele pega, que ele já pega as configurações padrão. E basicamente para a gente pegar o modelo aqui, a capacidade, e para identificar que o HD aqui está sendo detectado. Lembrando que se o HD não for detectado aqui, você não consegue instalar sistema operacional nem nada. Então eu dei um ESC, beleza, minha configuração aqui nas opções avançadas de drive. Então beleza, eu vou dar um ESC agora, vou voltar lá para o menu anterior. Aqui, muito bem, agora a gente voltou aqui para a opção avançada. Flop Configuration, tá? Isso aqui as placas mais antigas tinham, que é a configuração de drive de disquete. Hoje em dia ninguém mais usa drive de disquete, então eu vou deixar desativado. Inclusive essa máquina não tem, então eu vou deixar desativado para evitar algum conflito, ou ele ficar buscando drive de disquete que não existe conectado, então deixei desativado. Sempre que você vê flop, é drive de disquete, tá? Configuração de evento, né? Log Configuration Event. São informações que ele armazena de erros. Como essa placa-mãe ela tem muito recurso, ela tem essa opção também, você armazenar erros, mas não vem muito ao detalhe a gente entrar nessa função aí.
Configuração de vídeo, que é interessante, vamos ver o que tem aqui. Muito bem. AGB Aperture Size, que é a velocidade aqui no caso do meu barramento, do meu slot ali no caso, o meu barramento AGP. O padrão é 64 MB, mas eu posso colocar até 256 MB nessa placa-mãe, tá ok? E aqui o meu primeiro dispositivo a buscar a placa de vídeo, buscar vídeo. Essa placa-mãe ela não tem placa de vídeo on-board, tá? Ela só tem o slot AGP e no slot AGP tem uma placa de vídeo AGP conectada, né? Uma placa de vídeo da NVIDIA. E aí, se eu der um Enter aqui, ó, ele me dá a opção de, quando eu ligar o computador, a saída de vídeo principal vai ser a que estiver conectada no slot AGP ou a que estiver conectada no slot PCI. Como a placa de vídeo dessa minha máquina ela está conectada no slot AGP, lembrando lá do slot AGP aquele marronzinho, você não lembra das aulas de slot, volta lá nas aulas de slot, que daí você vai estar lembrando, vai estar relembrando isso daí. Então, vamos deixar como é a placa de vídeo AGP, deixa ali como AGP, beleza. Aqui a aberture size do meu barramento AGP, eu vou deixar padrão mesmo, porque essa minha placa de vídeo AGP não é muito forte, então eu vou deixar a configuração padrão. Se ela fosse uma AGP de 256 MB, até valeria a pena que eu colocar 256 MB. Mas caso contrário, eu só estou perdendo performance. Vamos vir aqui em opções avançadas de USB, né? Configurações aqui de USB, vou dar um Enter. Muito bem. USB de alta velocidade habilitado. Olha só, isso aqui é a função importante. Se você vai dar boot por pendrive ou algo do tipo, essa função tem que estar ativada para que a tua USB 2.0 fique habilitada. Ok? Dispositivos, Legacy USB Support, no caso seriam dispositivos de boot, né? USB, dispositivos externos, como se fosse, por exemplo, um pendrive de boot. Para você poder dar boot por pendrive, vamos deixar aqui ativado, para você poder dar boot por pendrive, essa função tem que estar ativada. Legacy USB, lembrando sempre, ó, tem que estar como Enable. E aqui, o USB 2.0 é total velocidade. Então, a velocidade da USB 2.0. Então, eu vou deixar aqui mesmo Full Speed ou High Speed. Eu vou deixar o Full Speed, que é o padrão que estava. Às vezes, o High Speed pode vir até dar algum problema, alguma coisa. Você pode fazer um teste, mas eu prefiro deixar o padrão mesmo, para não forçar os controladores. Vou dar um ESC aqui. Configuração de chipset. Ok. Dá um Enter. Aqui, basicamente, a gente não tem muito o que mexer, tá? Configuração da velocidade dos slots, coisa e tal. Não tem muita opção para mexer aqui. Na verdade, é bem poucas placas-mães dão essa função aqui para você mexer também. Dão esse recurso, mas você geralmente não deve mexer aqui. Você acaba mexendo... Opa, mudei, vou voltar aqui, muito bem. Você acaba mexendo ali no que não precisa. Tá? Deixando nas configurações padrão já está excelente. E agora a gente tem aqui controle, configuração do fan. Fan é cooler, ventoinha, ventilador. Vamos dar um Enter aqui. Muito bem. Velocidade. Aqui ele está me perguntando se eu quero que o controlador de velocidade do cooler esteja ativado ou desativado. Lembrando que essa placa-mãe dá suporte ao cooler inteligente, que é aquela função que vocês lembram lá da aula passada, dos vídeos anteriores, que, principalmente na aula de cooler, e um cooler lá que tem 4 fiozinhos. A placa-mãe pode controlar a velocidade dele. Então, se aqui tiver como habilitado, como está agora, eu posso selecionar aqui como que eu quero que o meu cooler funcione. Se eu quero que ele funcione rápido, devagar no caso, né, que ele seja mais silencioso, ou ele me dá a opção aqui de off, que daí eu não controlo, quem controla é a placa-mãe. Ok? É o sistema que vai controlar, daí no caso, a placa-mãe. Vamos deixar aqui como habilitado, controle do cooler. E aí, por último aqui, Hardware Monitoring, monitor de hardware. Né? Aqui a gente tem as funções, as informações referentes à placa-mãe. No caso aqui, a temperatura da zona do processador, 46 graus. Os processadores Pentium 4 são bem quentinhos mesmo, mas esse aqui também a gente não está usando ele muito agora, né? Ele não está processando muito, mas está em 46 graus. Aqui ele te dá mais duas opções de temperatura, que no caso seriam da placa-mãe, chipsets da placa-mãe, a velocidade do cooler e aqui as voltagens, né? 1.48, 1.487, 1.9
e aqui é os 12 volts. Então as voltagens aqui que a gente já conhece lá das fontes de alimentação. Beleza? Não ESC aqui. Então aqui a gente já viu todas essas configurações, né, nesse setup avançado aqui, na opção avançada desse setup. Aqui em opções de segurança, agora mudando aqui para o menu de cima, você viu? Eu mudei aqui para o teclado. Nas opções de segurança a gente tem senha de setar supervisor passwords, ou seja, definir senha para o administrador do setup ou definir senha para um usuário do setup, tá? Se você quiser dar um enter aqui, você pode cadastrar uma senha para quando alguém entrar no setup ter que digitar a senha para poder estar mexendo, ok? E essa função aqui é bom sempre você deixar, sempre que você vê essa opção, é bom você deixar desativado. Chassis Intrusion, na verdade é um recurso da placa-mãe, que algumas placas elas têm um sensor que identifica se o gabinete está aberto ou está fechado. É um sensorzinho que ela tem e identifica. Só que na maioria das vezes esse sensorzinho não funciona direito ou não dá certo para o gabinete que está, e aí ela fica ligando, quando a máquina liga, ela fica dizendo lá que o gabinete está aberto, pede para você apertar F1 para ignorar, mas para quem não entende, pensa que é algum problema grave, só por causa dessa porcaria dessa mensagenzinha aqui, ó. Então deixa sempre desativado, tá? E beleza. Aqui ele dá algumas opções, ó. Essa placa-mãe dá até a opção de log notifique. Log, no caso, seria registrar lá naquela configuração de... como se fosse um histórico de erros. Então ele guarda lá para depois um administrador ir lá e olhar. Porque essa placa-mãe é uma placa-mãe da Intel com bastante recursos, então por isso que ela tem essa função. Mas bem poucas placas-mães têm função de log, tá? Bom, agora aqui em energia, power, aqui eu recomendo que você nunca mexa em nada, tá? Deixa sempre o padrão que tá mesmo. A configuração que vem da placa-mãe é a melhor que tem mesmo, então não mexa. Configuração de gerenciamento de energia, que ajuda o sistema operacional a desligar a máquina, coisa e tal. Se você quiser arrumar o gerenciamento para economizar a energia do teu computador, faça isso lá no Windows, lá, tá? Mas não aqui no setup. Deixa aqui você deixa o padrão, que é a melhor configuração sempre. Boot, aqui a gente tem um monte de função importante, principalmente para a gente fazer formatação. Silent Boot, no caso é o boot silencioso, onde ele vai dar uma tela de boot mais rápida e vai meio que passar direto no boot e vai mostrar nesse caso aqui, como ele está dizendo aqui, vai mostrar a logomarca da Intel, como vocês viram lá quando eu reiniciei a máquina, a logomarca da Intel. Ele vai mostrar se tiver como habilitado. ADD On Display Mode, isso aqui na verdade é um recurso para você estar cadastrando, dando boot por placa de rede, então você utiliza um ROM adicional, mas só nessa placa-mãe tem, não são todas as que tem, bem difícil que tem, você não usa esse recurso praticamente. Aqui a configuração de BIOS, da velocidade da BIOS, pode deixar a configuração padrão, que também é a configuração boot por placa de rede, está desativado, tá? E aqui no caso seria, seria dar boot por essa placa-mãe ela tem um recurso, como se fosse uma EEPROM, vamos supor, uma memória, que você pode dar boot por aquela memória interna. Na verdade pode deixar até desativada essa função aqui, que também não faz diferença nessa placa, porque a gente não tem essa memória nela. E aqui uma das mais importantes que a gente precisa aí para formatar por pendrive sempre é o USB boot, tem que estar sempre habilitado, hein? Sempre habilitado. O USB boot tem que estar sempre habilitado. E aqui agora os dispositivos de boot, a prioridade dos dispositivos de boot. Veja que é um submenu. Vamos dar um enter aqui. Olha só, quem é o meu primeiro dispositivo de boot? Ele está configurado errado, ele está configurado para flop drive. Lembram o que é flop drive? Flop drive é drive de disquete. Essa minha máquina não tem drive de disquete, então eu vou dei um enter aqui e eu vou escolher o ST, bababá, que é o meu HD. Lembra que a gente viu agora lá há pouco? O modelo do meu HD, pronto. E agora o segundo dispositivo de boot, agora veio o drive de disquete como segundo. Não vou desativar isso aqui porque não usa. Deixei desativado, beleza? Dei um ESC. Bom, aqui, prioridade de HDs. Aqui é o seguinte, se você tiver dois HDs conectados na tua máquina, dois HDs, vamos supor assim, você tem lá um HD com Windows e o outro HD com Linux. Tá? Lembrando que não precisa ter dois HDs para instalar dois sistemas operacional, que eu estou dando um exemplo
Pode ser 2 HDs com Windows se você quiser, ou 2 HDs com Linux, mas estou dando o exemplo de um HD com Linux e outro com Windows. Você tem os dois na máquina. Então você pode vir aqui, e aqui no caso apareceriam os 2 HDs, esse e o segundo, e você pode escolher qual que você quer que inicialize primeiro. Se é o ST350 ou o outro lá que apareceria aqui embaixo. Tá? Aí quando você muda lá, mudaria aqui também. Mudaria aqui também. Que em vez de aparecer esse aqui, apareceria a segunda opção. Tá bom? E aqui a gente tem a terceira função, que é dispositivos removíveis, que no caso ele me dá a opção aqui só do drive de disquete, mas se você estiver dando com um pendrive, se você tiver com um pendrive conectado na USB e você vir aqui, ele vai aparecer aqui para você, no caso, o pendrive para você selecionar também. Ele está me dando aqui só a opção do drive de disquete, mas ele poderia aparecer para mim aqui o pendrive, para mim dar boot por pendrive. Ok? Vou deixar desativado. Outro detalhe, deixei desativado porque a opção que ele dá aqui é drive de disquete, tá? Outro detalhe, na questão do HD, existem alguns pendrives de boot que eles são reconhecidos como HD, tá? Então se você vir aqui nessa opção, dispositivos removíveis, se você não encontrar o teu pendrive aqui, para dar boot, então você vem aqui no hard disk e provavelmente você vai encontrar aqui como secundário, o pendrive como secundário. Daí o que você faz? Você põe o pendrive como primário, né, no início, para você dar boot pelo pendrive, inicializar a máquina, o sistema operacional pelo pendrive, ok? A gente vai falar mais disso sobre boot, a gente vai entrar bem em detalhes na questão de boot lá quando a gente estiver falando sobre a instalação do sistema operacional no módulo 7. A gente vai trabalhar bastante com isso, tá? Tudo uma por cima, apesar que eu sei que tem bastante pessoas que já entendem sobre boot, mas mesmo assim, se você não entende, ainda não está entendendo muito bem sobre boot, não te preocupa, que lá no módulo 7 a gente vai falar detalhado sobre boot, mostrar na prática como fazer isso. Beleza? Então aqui agora na guia de boot a gente já mexeu o que tinha que mexer. Vamos aqui na parte de saída, exit, né? E vamos na opção salvar, né? Salvar e sair, salvar as configurações e sair, que é a primeira opção, ou você pode apertar aqui o F10 para salvar e sair. Vou dar um Enter aqui e vou dar um outro Enter para confirmar e pronto. Agora a nossa máquina está com a nossa BIOS configurada, né? Basicamente configurada. Aqui é aquela informação que você viu ali da placa de vídeo. E aí ele já vai começar a inicializar o sistema operacional, né? No caso que nessa máquina não tem sistema operacional nenhum instalado. O HD dela está zerado, está formatado, então ele fica pedindo para inserir um disco de boot, um dispositivo de boot, porque o HD dela não tem nenhum sistema operacional. Bom, gente, com isso a gente termina esse setup aqui, e aí já vamos estar passando para um próximo setup aí para você estar aprendendo mais um pouquinho. Vamos lá.